Existem silêncios que gritam mais alto do que qualquer pedido de socorro, e existem segredos que, uma vez escritos, tornam-se sentenças de um destino que ninguém conseguiu evitar. Hoje, no Coração Podre, mergulharemos em uma narrativa que nos obriga a olhar para as sombras que habitam os relacionamentos que julgamos seguros. Se você busca entender as profundezas da mente humana e como os sinais de perigo muitas vezes se escondem sob a superfície da normalidade, convido você a se inscrever no canal e nos acompanhar nesta investigação sobre a vida e a trágica partida de Elisa, uma jovem cuja voz só foi verdadeiramente ouvida quando já era tarde demais. Elisa não era uma estatística, embora o sistema muitas vezes tente nos convencer disso. Ela era uma estudante de arquitetura de 22 anos, residente em uma cidade de médio porte no interior de Minas Gerais, conhecida por sua risada fácil e pela organização meticulosa com que conduzia sua vida acadêmica. No entanto, por trás das plantas arquitetônicas e das maquetes perfeitas, Elisa guardava um universo particular em um pequeno caderno de capa de couro azul, um diário que se tornaria a peça central de um quebra-cabeça macabro. A história que estamos prestes a desvendar começa na manhã de uma terça-feira nublada, quando o quarto de Elisa, sempre impecável, foi encontrado em um desalinho perturbador, e o silêncio da casa denunciava que algo irreparável havia acontecido. A investigação policial, inicialmente lenta, tratou o desaparecimento de Elisa como uma possível fuga voluntária, uma interpretação comum e muitas vezes negligente diante de jovens adultos. Contudo, para a mãe de Elisa, Dona Helena, aquela teoria não fazia sentido. Helena conhecia os rituais da filha, sabia que ela jamais deixaria para trás seus remédios para asma ou o carregador do celular. Foi Helena quem, movida por um instinto que a ciência não explica, vasculhou o fundo falso de uma gaveta de escrivaninha e encontrou o diário azul. Ali, entre páginas datadas e caligrafia firme, a vida de Elisa se transformava de um sonho de juventude em um thriller psicológico de isolamento e medo. O diário não era apenas um registro de sentimentos, era um mapa de uma obsessão silenciosa, conduzida por alguém que todos consideravam o parceiro ideal. O nome que surgia com frequência nas páginas era o de Ricardo, um engenheiro civil bem-sucedido, 10 anos mais velho que Elisa, com quem ela mantinha um relacionamento há 18 meses. No início, as entradas do diário falavam de admiração, de um homem protetor e generoso. Mas, com o passar dos meses, o tom da escrita mudava. As palavras proteção deram lugar a monitoramento. Elisa escrevia sobre como Ricardo insistia em revisar suas redes sociais como ele aparecia por coincidência na porta da faculdade, e como, gradualmente, ele a convencia de que seus amigos e familiares eram influências negativas. A análise psicológica desse comportamento revela o clássico padrão do love bombing, uma tática de manipulação onde o agressor sufoca a vítima com afeto para criar uma dependência emocional absoluta antes de iniciar a fase de desvalorização e controle. As pistas ignoradas começaram a saltar das páginas. Elisa relatou no diário um incidente ocorrido 3 meses antes de seu desaparecimento, onde Ricardo, em um acesso de fúria por ela ter aceitado um estágio, quebrou seu laptop de trabalho e depois chorou copiosamente, pedindo perdão e alegando que agira por medo de perdê-la. Esse ciclo de violência e arrependimento, conhecido como a lua de mel do ciclo de abuso, manteve Elisa presa em uma teia de culpa. Ela se sentia responsável pela instabilidade emocional de Ricardo. O diário revelava que Elisa tentou terminar o relacionamento por 3 vezes, e em todas elas, Ricardo ameaçou tirar a própria vida ou destruir a carreira dela. O que a polícia não viu, mas o diário gritava, era que Elisa estava vivendo em um estado de vigilância constante, onde cada passo seu era calculado para não desencadear a ira do parceiro. O ponto de ruptura na linha do tempo aconteceu exatamente na semana do crime. Elisa havia sido selecionada para um intercâmbio em Portugal, uma oportunidade que mudaria sua vida. No diário, a última entrada, escrita com uma letra trêmula, dizia: "Eu contei a ele sobre a viagem.
O olhar dele mudou. Não era mais o Ricardo que eu conhecia. Ele disse que se eu atravessasse o oceano, ele garantiria que eu nunca mais caminhasse em lugar nenhum. Essa ameaça direta, escrita em papel, foi ignorada pelas autoridades nos primeiros dias de busca, pois o diário ainda não havia sido entregue formalmente à perícia. Ricardo, enquanto isso, apresentava-se como um namorado devastado, participando de buscas e postando apelos emocionados na internet, uma máscara de luto que escondia a frieza de um executor. A investigação tomou um rumo decisivo quando o corpo de Elisa foi encontrado em uma área de mata fechada, a 30 quilômetros da cidade. Não havia sinais de violência sexual, o que descartava a hipótese de um ataque aleatório por um desconhecido. A causa da morte foi asfixia mecânica, um crime que denota proximidade e um alto nível de agressividade pessoal. O assassino precisou olhar nos olhos de Elisa enquanto a vida se esvaía. Quando os peritos finalmente analisaram o diário azul entregue por Dona Helena, a narrativa de Ricardo começou a desmoronar. Confrontado com as passagens que detalhavam suas ameaças anteriores, ele manteve a calma, alegando que Elisa sofria de crises de ansiedade e que o diário era fruto de uma imaginação fértil alimentada por medicamentos. A psicologia por trás de criminosos como Ricardo é fascinante e aterradora. Eles possuem uma capacidade de compartimentar a vida de forma que conseguem manter uma fachada de cidadãos exemplares, enquanto exercem um controle tirânico na esfera privada. O caso de Elisa nos mostra que o crime passional não é um ato de loucura temporária, mas o ápice de um processo longo de desumanização da vítima. Ricardo não a via como uma pessoa com sonhos e vontades próprias, mas como uma extensão de seu ego, uma propriedade que não poderia ser perdida. A viagem para Portugal representava a perda definitiva do controle, e na mente distorcida do agressor, se ele não pudesse possuí-la, ninguém mais poderia. As provas técnicas começaram a surgir para corroborar as confissões escritas de Elisa. O rastreamento do GPS do carro de Ricardo mostrou que ele esteve na região onde o corpo foi encontrado na noite do desaparecimento, apesar de ele ter afirmado que estava dormindo em sua casa. Além disso, vestígios de solo encontrados nos pneus do veículo coincidiam exatamente com a composição mineral daquela área específica da mata. O diário, no entanto, foi o que deu cor e contexto a esses dados frios. Ele permitiu que o júri entendesse o medo que Elisa sentia e a premeditação envolvida. Ricardo havia planejado o crime assim que soube da aprovação do intercâmbio, comprando sacos de lixo reforçados e uma pá semanas antes do ocorrido. Este caso levanta uma reflexão dolorosa sobre o silêncio. Por que Elisa não procurou a polícia antes? Por que ela confiou apenas ao papel seus temores mais profundos? A resposta reside na estrutura da violência psicológica. Muitas vezes a vítima é convencida de que não será acreditada, de que está exagerando, ou de que as ameaças são apenas palavras vazias ditas no calor do momento. O diário de Elisa era seu único espaço de liberdade, o único lugar onde ela podia ser honesta sem sofrer retaliação imediata. Ele serviu como seu testemunho póstumo, uma voz que emergiu do túmulo para garantir que seu assassino não ficasse impune sob o manto de uma falsa tristeza. Durante o julgamento, a defesa de Ricardo tentou desqualificar o diário como prova, alegando ser um documento subjetivo. No entanto, o peso emocional das palavras de Elisa era inegável. Quando o promotor leu em voz alta a passagem onde ela descrevia o medo de morrer jovem, o tribunal mergulhou em um silêncio absoluto. Ali estava a prova de que o sistema havia falhado com ela. As pistas estavam lá, dispersas em conversas com amigos que foram interpretadas como fofocas, em faltas na faculdade que foram vistas como preguiça e em hematomas nos braços que ela justificava como quedas acidentais. O diário uniu todos esses pontos em uma linha reta que levava diretamente a Ricardo. A condenação de Ricardo a 30 anos de prisão trouxe um fechamento jurídico, mas a ferida na alma de Dona Helena e de todos que amavam Elisa permanece aberta. O caso tornou-se um marco na região para a discussão sobre relacionamentos abusivos e a importância de validar os relatos de mulheres que se sentem ameaçadas.
A história de Elisa nos ensina que a vigilância deve ser coletiva. Precisamos aprender a ler as entrelinhas, a observar as mudanças de comportamento e a nunca subestimar o poder de uma ameaça, por mais apaixonado que o agressor pareça ser. O amor não sufoca, o amor não isola e, acima de tudo, o amor não mata. Ao revisitarmos a trajetória de Elisa, somos confrontados com a nossa própria responsabilidade como sociedade. Quantas Elisas estão escrevendo seus medos em diários neste exato momento? Quantos sinais estamos ignorando por conveniência ou por acreditar que em briga de marido e mulher não se mete a colher? A verdade é que o silêncio é o melhor amigo do agressor. O diário azul de Elisa, hoje guardado em uma caixa de recordações, é um lembrete eterno de que a intuição de uma vítima é uma bússola precisa e que ignorar os sinais de perigo é, muitas vezes, aceitar o desfecho trágico como inevitável. Nesta jornada pelo lado obscuro das relações humanas, vimos como a obsessão pode se disfarçar de cuidado e como a manipulação pode paralisar até as mentes mais brilhantes. A história de Elisa é um convite à reflexão sobre a coragem necessária para romper ciclos de violência e a importância de estendermos a mão antes que o diário seja a única coisa que reste. O coração podre existe para que essas vozes não sejam esquecidas e para que, através da compreensão da psicologia do crime, possamos talvez evitar que novas páginas de dor sejam escritas. Se esta história tocou você, se ela trouxe à tona reflexões sobre a importância de ouvir e acreditar naqueles que estão ao nosso redor, peço que deixe seu comentário abaixo. Sua percepção é fundamental para construirmos uma comunidade que não apenas consome histórias, mas que aprende com elas. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo. Essa mensagem pode ser o sinal que alguém precisa para buscar ajuda. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossas análises profundas e respeitosas sobre os mistérios da mente e do coração humano. Que a memória de Elisa nos sirva de alerta e que a justiça, embora não traga a vida de volta, sirva para honrar a verdade que ela tentou desesperadamente nos contar. Até o próximo caso, onde continuaremos a explorar o que há de mais profundo e, por vezes, sombrio em nossa existência.